Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão reunidos nesta noite para juntos estarmos louvando nosso Deus, que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Nesta noite, queridos, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Glorificai-os no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Amém? Irmãos queridos e queridas, nesta noite eu quero passar uma mensagem breve para os irmãos e dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso para com o seu povo. Nós temos que render graças ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso, só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Nós temos que fazer conhecer os feitos do Senhor sobre nossas vidas. Nós temos que cantar salmos para o Senhor, cantar cânticos, hinos de louvor, porque o Senhor se agrada disso. Nós temos que glorificar o nome dEle, porque Ele é santo, 3 vezes santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Buscando o Senhor todo momento, buscar o Senhor de todo o nosso coração e dizer para todos o quanto Ele é bom. Nessa noite, amados, eu quero dizer a vocês que nada melhor nessa vida do que saber que Deus está no controle de tudo. Ter a certeza que Ele está no controle da nossa vida, de tudo que formos fazer, do nosso lar, dos nossos filhos, dos nossos maridos, esposas. O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso para com o seu povo. Nós vemos que muitas pessoas estão sofrendo, que nós possamos estender as nossas mãos, não só para dar alimento, não só para dar o nosso apoio, mas para falar do Senhor, falar da grandeza, porque sobre esse inimigo invisível que está assolando o mundo, não existe armas, não existe nada que possa combater esse vírus se não for o Senhor. E crer que o Senhor está no nosso lar, que está no controle de tudo. Vamos confiar nele e vamos louvar o nosso Deus. Vamos participar desse culto, fazer com que as pessoas que estejam assistindo percebam que o Senhor, Ele é dono de tudo. O Senhor é grande e Ele pode todas as coisas. Então, nesta noite, irmãos e irmãs, eu quero agradecer por poder falar essas palavras para vocês. E que nós possamos dar graças ao nosso Deus por tudo, por menor que seja, o que nós achamos que menor é na nossa vida. Deus, nosso Pai amado, nós queremos agradecer a Deus nesta noite pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em nossos lares para engrandecer seu santo e bendito nome, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pedindo a sua bênção sobre o pregador desta noite, sobre os irmãos que ministram o louvor, sobre todos os lares, ó Deus, reunidos em teu nome. Muito obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém. Graça e paz, querida igreja, vamos louvar e adorar o Senhor, declarando que tudo que nós somos é dele, por ele, para ele, toda a nossa vida, todo o nosso louvor, nossa adoração. Amém? Mandaste Jesus do céu até nós.
Pai do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero deixar para vocês um versículo aqui, que está lá em Atos 16, 25 e 26, que fala assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, eu quero falar para vocês que nós precisamos orar. Quando nós oramos, milagre acontece. Quando nós pedimos ao Senhor, milagre acontece. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Mesmo quando a gente vai orar, a gente pensa que, mas Deus já sabe de tudo que eu vou pedir, que eu vou falar, mas Ele quer que nós temos intimidade com Ele. No momento que nós estamos orando, pedindo a Ele, clamando a Ele, Ele está nos ouvindo. E o milagre vai acontecer. Precisamos orar com fé, precisamos buscar, precisamos bater a porta, abrir os nossos corações para que Deus venha fazer um milagre. E a palavra de Deus diz, Jesus falou, que tudo que pedir no nome dEle, Ele fará, para que o nome do Pai seja glorificado. Quero orar com você, irmão e irmã. Todos vocês que estão me ouvindo, e aqueles também que não estão ouvindo, que o Senhor venha visitar, Senhor Deus. Visitar a casa de cada um, o lar de cada um. Pai Todo-Poderoso, nesse momento te apresenta cada vida, Senhor Deus. Te apresenta cada família, Senhor Deus, da nossa igreja. Apresenta a família pastoral, Senhor Deus, aos meus familiares, Senhor Deus, meus amigos, Senhor Deus, meus vizinhos, Senhor, que o Senhor esteja presente na vida de cada um. Que o Senhor visita cada lar, Senhor Deus, que o Senhor prospere na vida de cada um, de cada lar, que o Senhor venha trazer paz, união, sabedoria a cada um de nós, Senhor Deus, alegria nos nossos corações, que o Senhor venha abençoar cada lar, que o Senhor venha fortalecer a cada vida, Senhor Deus. Nesse momento de dificuldade, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, Senhor Deus, que o Brasil, o mundo está passando, pessoas que perderam seus entes queridos, estão passando por dificuldade, por luta, Senhor, por sofrimentos, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia de cada ser humano, Senhor Deus, que o Senhor venha ter um cuidado especial, nos dar livramento, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha prosperar, Senhor Deus, na nossa vida. Que o Senhor tenha cuidado, Senhor Deus, que o Senhor continue, Senhor Deus, abençoando, Pai, em nome de Jesus, a cada família. Que o Senhor visita, Senhor Deus, a cada família, a cada lar. Que o Senhor traga união nas nossas vidas, Senhor Deus, nos nossos familiares, na nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, Senhor Deus, a cada casa, Senhor Deus. Que o Senhor traga paz no nosso coração. A cada irmão da nossa igreja, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando também, Senhor Deus, que cada pessoa esteja sendo, Senhor Deus, abençoada, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor tenha um cuidado especial em todos os momentos das nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem vitória na vida de cada um. Eu creio que o Senhor tem milagre na vida de cada um de nós, Senhor Deus, e tudo que nós pedimos, o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a cada um, fortaleça, nos dá direção, nos capacita, nos dá livramento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Que o Senhor, meu Deus, venha colocar as tuas mãos santas e poderosas sobre as nossas vidas. Que Ele venha fazer o teu querer. Quero neste momento estar orando pela nação, pelo povo da igreja, pelos irmãos, pelas irmãs, pelas nossas crianças, que o Senhor venha ter misericórdia de nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, graça te dou, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito, por grandes coisas que ainda o Senhor há de fazer, meu Pai. Coloca as tuas mãos, a tua unção, a tua misericórdia sobre a vida do teu povo, Pai amado. Que o Senhor venha prover, Deus querido, o alimento, que o Senhor não deixa faltar, Senhor. Esteja visitando os hospitais nesse momento, Pai querido, colocando as tuas mãos santas e sagradas, Senhor Jesus, curando o teu povo, curando essa nação, Senhor. Ó Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por grandes coisas que ainda irá te fazer, meu Pai. Porque o Senhor continua, meu Deus, operando e fazendo milagre. Por nós estamos aqui, Senhor, te glorificando e te buscando, já é um milagre, ó Pai.
Só o Senhor pode fazer o milagre. Eu te agradeço, meu Deus, desde já por tudo que o Senhor tem feito sobre a minha família, sobre os meus familiares, pelos irmãos das igrejas, meu Pai, pela nação, Pai querido. Que o Senhor esteja, Deus, guardando teus filhos. Que o Senhor esteja, Deus, derramando a tua unção, a tua misericórdia, que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, meus queridos irmãos. Quero lembrar vocês de alguns recadinhos. Todas as quartas-feiras nós temos as nossas lives de oração, às 8 horas, pelo nosso canal do Facebook, pela nossa página do Facebook. Então acessa lá, às 8 horas, deixe seu pedido de oração nos comentários e vem com a gente ter um tempo abençoado durante a semana para falar com Deus. Amém? Também quero te lembrar de se inscrever no nosso canal do YouTube, nos seguir lá, ativar o sininho para receber notificações, porque toda semana tem vídeo novo. Às terças e quintas, às 6h30, nós temos o nosso quadro de Coração para Coração, sempre com um irmão cheio da unção do Senhor para trazer uma mensagem abençoada para nossa semana. E se você tem uma mensagem para compartilhar com toda a igreja, grava um videozinho, põe o celular na horizontal, grava sem música de fundo mesmo e manda pra gente, que eu tenho certeza que Deus vai te usar para alcançar muitas vidas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E também quero te lembrar que se você estiver precisando de qualquer coisa, nós estamos aqui para te ajudar. Essa quarentena tem trazido, sim, desafios. Então entre em contato com a gente. Se você quer falar sobre alguma dificuldade, sobre qualquer coisa, nós temos também o nosso Forms de oração, que também é um canal de ajuda. Então se você quiser contar a sua história, contar a sua situação, entra no link aqui embaixo e faz um relato pra gente. Nós temos pessoas à disposição, sempre prontas a ajudar, tanto em oração como da forma que você precisar. Amém? E com isso eu quero te convidar, vem louvar com a gente. Que dia após dia nós possamos reconhecer o poder que há no nome do Senhor Jesus, o poder que há em servir ao Senhor Jesus. E que nós possamos reconhecer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, puro, que nós dependemos dEle em todas as coisas.
Graça e paz, amados irmãos. Nós vamos, neste momento, compartilharmos a palavra do Senhor. Para isso eu quero que você pegue a sua Bíblia, reúna a sua família e vamos ouvir a palavra de Deus agora. Quero que você abra lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo 14. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, no verso 14, é o que nós vamos estar lendo. O texto da palavra de Deus nos diz assim: quanto a mim, eu jamais me gloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Amados irmãos, o tema da mensagem de hoje é crucificado no madeiro. Quero falar sobre a cruz de Cristo hoje contigo. Nesse dia tão especial que nós vamos celebrar, o memorial que o Senhor nos ordenou celebrar até a sua segunda vinda. O Senhor Jesus, Ele nos ordenou participarmos da Santa Ceia, para que a todo momento nós pudéssemos lembrar daquilo que Ele fez naquela cruz por nós. A cruz, ela tem representatividade importante na vida do cristão, porque a cruz nos faz olhar para aquilo que Cristo fez. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele está literalmente chamando a atenção daquela igreja para que ela pudesse voltar a olhar para a cruz. Aquela igreja, ou aquelas igrejas da Galácia, elas de uma maneira estavam se afastando daquilo pelo qual elas já tinham sido conquistadas. Paulo havia pregado o evangelho àquelas igrejas. Paulo havia fundado aquelas igrejas. Paulo havia ensinado aqueles irmãos. E agora no versículo de número 6 do capítulo 1, Paulo está dizendo: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo se diz surpreso com a posição daquelas igrejas que estavam abandonando o verdadeiro evangelho para dar ouvidos a outros ensinos que não era o evangelho verdadeiro do qual Paulo havia pregado a eles. Paulo está escrevendo essa carta para falar para eles, para que eles tomassem cuidado. No capítulo de número 3, no capítulo de número 4, aliás, Paulo vai falar sobre a liberdade. Paulo vai chamar a atenção deles para que eles, no capítulo 5, para que eles não façam mau uso da liberdade que Cristo deu a eles. Paulo está a todo momento nessa carta chamando a atenção dessa igreja para que eles possam voltar para Cristo e olhar para o que Cristo estava fazendo para eles. Paulo, ao olhar para eles, ao falar e escrever essa carta, Paulo olha para si mesmo, olha para si mesmo, e Paulo mostra a sua condição para que sirva de exemplo para eles. No versículo de número 19 do capítulo 2, nós vemos Paulo dizendo assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está mostrando para eles: ó Gálatas, eu estou crucificado, porque uma vez que fomos crucificados, não podemos mais se afastar da cruz e seguir outros ensinos. Era isso que Paulo estava orientando aquela igreja. Era isso que Paulo queria que aquela igreja se atentasse. Paulo estava dizendo para ele, olha, no capítulo de número 6, no verso 14, Paulo está dizendo, olha, mas longe de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo para eles assim, olha, nós não devemos nos gloriar naquilo que fazemos, naquilo que somos, naquilo que temos, mas devemos nos gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
Devemos nos gloriar naquilo que Jesus fez na cruz por nós. Paulo vigorosamente repreendeu aqueles que se desviavam da doutrina da cruz, como está lá no versículo de número 12. Ele diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem como somente para serem perseguidos, não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo que deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Paulo está chamando a atenção daquela igreja e também está nos chamando a atenção essa noite, como dizendo para mim e para você, meu amado, que se há uma coisa na nossa vida que nós devemos nos gloriar, não é em nós, não é naquilo que fazemos, mas nos gloriarmos na cruz de Cristo, porque essa cruz que Cristo enfrentou, ela tem para nós sim, meio do qual nós devemos e podemos ficar livres do pecado. Paulo está dizendo àqueles que conseguiriam se tornar a olhar, Paulo está dizendo para aquela igreja que eles deveriam retornar seus olhares para a cruz. Paulo que está crucificado, fala de 3 crucificações. No verso 14 nós vemos que ele fala: eu não me gloriarei em outra coisa senão na cruz de Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Paulo está dizendo do seu estado, do seu atual estado, e ele está agora chamando a atenção daquela igreja para que ela possa olhar para o estado de Paulo e assim se motivar a viver uma vida em Cristo, a uma vida de santidade no Senhor. O próprio Jesus nos disse que aquele que quiser vir após ele, segui-lo, deverá abandonar os pecados. Ele diz: tome a sua cruz dia a dia e me siga. Jesus diz que nós devemos tomar a nossa cruz para segui-lo. E a primeira crucificação que Paulo está falando aqui, e eu quero refletir com você, é o Cristo crucificado. Essa crucificação passa pelo Cristo crucificado. Paulo diz: a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo gloriava-se na cruz de Cristo, de modo não haver nada mais em sua vida que deveria se gloriar, senão apenas na cruz de nosso Senhor. Ou seja, nos feitos que Jesus fez, naquilo que Jesus fazia. Paulo se gloriava nisso. Paulo não se gloriava apenas na sua vida, no seu estado, em riqueza. Paulo não, nas suas vitórias, Paulo não se gloriava. Paulo não se gloriava no seu intelecto. Paulo gloriava-se na cruz de Cristo. Porque quando Paulo olhava para a cruz de Cristo, certamente Paulo enxergava o caráter divino de Deus. Deus estava em Cristo. A cruz era para Paulo, sim, o ponto mais importante da sua vida, porque quando ele olhava para a cruz, ele conseguia enxergar o caráter divino. Deus estava em Cristo. Ele mesmo escreve a carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 19, ele diz: ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Paulo está dizendo: olha, Deus estava em Cristo naquela cruz. Paulo estava olhando para a cruz, estava vendo Cristo ali, e sabia dentro dele que a crucificação era algo pela qual ele deveria passar, porque a cruz é onde estava Cristo, é onde estava Deus sendo glorificado, para que os pecados fossem mortos. Paulo estava se apoiando em Cristo. Paulo olhava para a cruz e dizia: eu me glorio na cruz, porque a cruz para Paulo
na cruz para Paulo havia manifestação do Salvador. Em João no capítulo 15, no versículo de número 13, a palavra diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida pelos seus amigos. Paulo estava vendo a manifestação do Salvador naquela cruz. É por isso que Paulo gloriava-se na cruz de Cristo. Não havia outro lugar, não havia outra opção para Paulo, a não ser gloriar-se nessa cruz. Não há outra alternativa para nós, meus irmãos, porque ninguém faria isso por nós, só Jesus. Quem é que daria a própria vida pelo seu amigo? Às vezes um amigo está passando por necessidade, nós socorremos, nós ajudamos. Mas será que nós somos capazes de dar a própria vida como Cristo fez? Por isso que nós devemos olhar para a cruz de Cristo e nos gloriarmos nela. Porque nela nós temos a vitória, nós vemos a manifestação do Salvador. Paulo diz: eu me gloriarei na cruz de Cristo, porque a cruz para ele tinha o poder aniquilador do pecado pela expiação. A cruz para Paulo tinha o aniquilador poder, tinha o poder para anular o pecado pela expiação, pela morte de Cristo. Em Hebreus no capítulo 9, no versículo 26, a palavra diz: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu, uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. A cruz para Paulo era onde ele podia se gloriar, porque na cruz, Paulo via que nela estava o poder para anular o pecado que havia na sua vida. Meu amado, nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo, olhar para ela e ter a convicção que nela existe o poder aniquilador do pecado. O poder que aniquila o pecado na nossa vida está na cruz de Cristo, através do sacrifício que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez ali. Para Paulo, olhar para a cruz era aspirar a esperança, a paz e a alegria para a sua alma desanimada. Olhar para a cruz, para Paulo, era mover a esperança, a paz e a alegria dentro da sua alma desanimada e cansada. Para Paulo, olhar para a cruz era tocar os corações e mudar vidas de pessoas. Quando Paulo diz: eu não gloriarei em outra coisa senão na cruz de Cristo, ele estava dizendo: é melhor olhar para a cruz e me gloriar na cruz, porque só por meio da cruz eu consigo tocar corações, mudar vidas. A partir da nossa vida, quando nós olhamos para a cruz, Cristo nos regenera e a nossa vida passa a ser uma ferramenta, um instrumento de Deus para tocar corações, para mudar vidas, porque nós estamos olhando para a cruz do nosso Senhor e Salvador. Paulo diz: eu me gloriarei na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a cruz tinha para Paulo a segurança dos céus. Para todos aqueles que creem também há. Paulo estava dizendo: eu me gloriarei na cruz, porque a cruz de Cristo, ela traz segurança para o céu. Ela nos traz segurança para entrarmos e adentrarmos o céu. É nela. Não há outra possibilidade, meu amado, de entrar no céu, se nós não olharmos para Cristo, se nós não olharmos para a cruz, se nós não percebermos o que Cristo está fazendo ali naquela cruz. A segunda crucificação que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo: o mundo foi crucificado em mim. Paulo está dizendo da crucificação do mundo. Paulo está dizendo o mundo sendo crucificado.
Ele diz: o mundo foi crucificado para mim. A cruz de Cristo para Paulo era a forma onde o mundo era crucificado dentro dele, pois para ele, em Cristo, o mundo já havia sido. Para Paulo, o gloriar-se na cruz tinha sentido de vitória, tinha sentido de que o mundo estava sendo crucificado dentro dele, de que o mundo e seus encantos não mais amarrariam Paulo, o prenderiam em cadeias, mas ele viveria livre, porque ele estava totalmente ligado e voltado para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia que o mundo havia sido crucificado dentro dele. Ele sabia que este mundo, que por Cristo já havia sido condenado. João no capítulo 12, no versículo 31, o texto diz assim: chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Paulo já tinha consciência de que o mundo já havia sido condenado. Portanto, este mundo havia sido crucificado e condenado por Cristo. Isso fazia Paulo olhar para ele e olhar para o mundo e ver que para este mundo havia um juízo de condenação, de que este mundo já não tinha mais poder sobre a sua vida. Os ensinos do mundo agora para Paulo eram desprezados. Para Paulo, que autoridade o mundo tinha? Que autoridade o mundo poderia ter para ele? Ele diz: eu considero todas as coisas perdas para ganhar a Cristo. Paulo considerou tudo perda para ganhar o Senhor Jesus. Para Paulo, o mundo e os seus ensinos foram desprezados. Paulo desprezava. Para Paulo, o mundo, seus prazeres, suas honras, seus tesouros, foram todos rejeitados dentro dele. Por isso ele diz: o mundo foi crucificado para mim. Para Paulo, o mundo havia sido crucificado. Por quê? Porque as suas ameaças e agrados não eram mais valorizados dentro de Paulo. Meus irmãos, quando é que nós sabemos, eu aprendo com Paulo, que o mundo está crucificado dentro de nós? Quando os seus prazeres, quando as suas honras, quando os seus tesouros já não mais são valorizados dentro de nós, mas nós rejeitamos eles. Quando as suas ameaças do mundo, os agrados do mundo, não são valorizados dentro de nós. Quando os seus ensinos são desprezados dentro de nós, porque nós escolhemos seguir aquilo que Cristo determinou para a nossa vida. Paulo está dizendo: o mundo foi crucificado para mim. Será que o mundo está crucificado para mim e para você? Será que nós não temos vivido dias em que o mundo ainda prevalece, ainda se levanta contra nós? Por seus encantos, nós deixamos ser levados por este mundo. Mas ainda Paulo fala de uma terceira crucificação. Paulo fala de uma terceira crucificação, que diz o crente crucificado. Ele diz: eu também fui crucificado para o mundo. E eu para o mundo. Ele diz: o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Não apenas o mundo precisa ser crucificado dentro de mim, mas eu também preciso ser crucificado dentro do mundo. E quando é que nós vemos que nós estamos sendo crucificados para este mundo? Meu amado, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, amado, para o mundo, Paulo não era melhor do que um homem crucificado. Para o mundo, Paulo não era melhor. Paulo era julgado, Paulo era açoitado,
Paulo diz em cartas quantos açoites ele sofreu, quanto desprezo ele sofreu. A sua segunda carta aos Coríntios é exatamente uma defesa em favor do seu apostolado, de todo o sofrimento que o apóstolo passava. Porque para ele o mundo, ele havia sido crucificado para o mundo, não somente o mundo dentro dele havia sido crucificado, mas ele também foi crucificado para o mundo. E quando nós somos crucificados para o mundo passa a nos rejeitar, o mundo passa a não querer mais. Situações que nós vivemos, coisas que nós passamos na nossa vida, pessoas que se aproximam de nós por interesses, de nos levar à ruína, à destruição, elas se afastam, porque o mundo já está crucificado dentro de mim e eu dentro do mundo. Estou vivendo como alguém que foi crucificado. Para o mundo, Paulo era um homem intimidado, ameaçado, ridicularizado. Muitas vezes para o mundo, o cristão é alguém intimidado, é alguém ameaçado, é alguém ridicularizado por suas posturas. Oh, aleluia! Mas o que importa é isso? O que importa é como Paulo está dizendo. O mundo foi crucificado dentro de mim, para mim e eu para o mundo. Se a crucificação é o passo de nós alcançarmos o céu, a esperança da glória de Cristo, de estarmos com Cristo, que sejamos crucificados para alcançarmos Cristo. Paulo diz, aqueles que crucificados foram com Cristo, também com Cristo serão ressuscitados. Meu amado, para o mundo, quando ele olha para um crente crucificado, o mundo pensa que ele é tido como pequeno, ele é tido em pequena consideração por causa da sua associação com os pobres piedosos. O mundo vê o homem, o crente crucificado, como alguém que é pobre por causa da sua piedade, da sua vida piedosa. Oh, aleluia! Quando o mundo olha para um crente crucificado, as suas ações e os motivos eram representados, eles veem como suas ações e os seus motivos são representados erroneamente. Aquilo que nós falamos está errado, porque vai na contramão do mundo, vai na contramão daquilo que as pessoas querem, vai na contramão daquilo que o sistema quer. Mas nós não devemos vender a nossa salvação, não devemos vender. Não devemos corromper a cruz que Cristo nos mandou carregar. Porque o mundo vai olhar para o crente crucificado e ver um homem desprezado como tipo louco, de intelecto dúbio. Mas Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia! A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, sim, meu irmão, mas para o crente crucificado, ela é poder de Deus na sua vida. Quando o mundo olha para o crente crucificado, seus ensinos, eles veem os seus ensinos descritos como detonados, antiquados. Olham para nós e veem como se fosse um tipo de seres que vivem à parte de uma sociedade, mas não. Nós estamos vivendo apenas uma sociedade, crucificados para este mundo. Quando o mundo olha para um crente crucificado, ele mesmo o toma como um caso perdido e, portanto, morto para a sociedade. Mas nós que temos Cristo, que fomos crucificados com Cristo, que crucificamos o mundo em nós, e nós estamos vivendo crucificados neste mundo, precisamos continuar e permanecer. Porque o mundo vai, a todo momento, tentar roubar a sua paz, tentar tirar a sua alegria,
tentar te afastar da cruz de Cristo. O mundo fez isso com o apóstolo Paulo, e Paulo está dizendo: eu me gloriarei na cruz de Cristo. E Paulo está dizendo que gloriará-se na cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo estava o amor daquele que havia morrido por Paulo, morrido pela humanidade. Naquela cruz estava a pureza e a santidade do caráter do Deus divino, do Deus majestoso. Naquela cruz estava o poder da reconciliação, feita pela expiação de nosso pecado, a morte do Cordeiro, o sacrifício do Cordeiro. Paulo gloriava-se na cruz, porque naquela cruz estava ali o perdão conseguido para os culpados. Paulo gloriava-se naquela cruz. O autor J.C. Ryle, ele diz: se você ainda não descobriu que Cristo crucificado é um fundamento do volume todo, você pode, por enquanto, ter feito pouco proveito de sua Bíblia. Sua religião é um céu sem sol, um arco sem pedra, uma bússola sem agulha, um relógio sem mola nem pesos, uma lâmpada sem óleo. Não vai confortá-lo, não vai livrar a sua alma do inferno. Meu amado, devemos nós gloriarmos nessa cruz, na cruz de Cristo. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você tem andado, mas Cristo esta noite te chama para que você possa voltar o seu olhar para a cruz. A cruz faz-nos olhar e ver um Cristo crucificado, mas também nos faz olhar e ver um mundo crucificado dentro de nós, e também nos faz olhar e ver um crente crucificado dentro do mundo. É por isso que eu quero orar essa noite por você e pedir que o Senhor te fortaleça, para que você continue olhando para essa cruz. Senhor, em Jesus, não há nada nesta vida, nenhum lugar de nós e em nós, ou capacidade nossa que nos faça olhar para nós mesmos e nos gloriar. Não temos feito honras, glórias, tesouros suficientes e nem que se comparam àquilo que o Senhor fez, para que nós devêssemos nos gloriar. Mas nós tomamos a decisão de olhar para o Senhor e olhar para a sua cruz e gloriarmos no Senhor, porque no Senhor a vida e a paz e a esperança. Nos gloriamos em Ti, ó Pai, esperando a paz e a alegria e a vida. Nos faça resistir firme, Senhor. Não nos permita voltar como aquela igreja estava voltando para trás, abandonando os ensinos do verdadeiro evangelho. Senhor, nos faça estar ligado contigo, Senhor, mortificando a nossa carne todos os dias e nos aproximamos do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aqui
Amém, amados? Depois de louvar, vamos participar da Santa Ceia. Amados irmãos e irmãs, nosso Deus, Pai onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entregou o seu único Filho, Jesus, à morte de cruz para a nossa redenção. E o nosso Senhor Jesus, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício que é pleno, perfeito, também suficiente, para remir os pecados de toda a humanidade. Instituiu também uma perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho, que nós continuemos fazê-lo até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremos-nos a Deus neste momento, em resposta do seu amor. Pai, em nome de Jesus, nós celebramos ao Senhor, agradecidos de todo o nosso coração, ó Deus querido, pelo que Jesus já fez por nós naquela cruz, nos remindo, nos livrando de todo o pecado. Senhor, com o nosso coração agradecido e em resposta do seu eterno amor, nós humildemente, Deus, suplicamos que o Senhor nos agracie com o teu Espírito. Senhor, que o Senhor venha nesta noite retirar todos os pecados da nossa vida, nos lavar e nos limpar de todo o pecado que ainda existe em nós. Purifica, Senhor, pecados, Senhor, ó Deus, que cometemos por pensamentos, por obras, Senhor, ó Deus querido, ou por palavras. Perdoa-nos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor venha estar conosco, Deus, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Você recebeu aí, e eu quero agora consagrar estes elementos do pão e do suco aí de uva que você recebeu na sua casa, a fim de que eles representem o corpo e o sangue de Cristo neste exato momento. Amém? Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos, Senhor, que o Senhor nos santifique com o teu Espírito, Senhor, e abençoe as dádivas, Senhor, ó Deus, do pão e do vinho, Senhor, a fim de que o pão que vamos comer seja o corpo de Cristo, e o suco que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Conceda-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amados irmãos, vamos ler o texto bíblico que diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e o tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amados irmãos e irmãs, a mesa do Senhor está posta. E o Senhor nos convida, a fim de que nós participemos desse memorial, para trazer à nossa memória aquilo que o Senhor Jesus nos fez. Você recebeu aí na sua casa o kit, as crianças também receberam e elas também vão participar deste momento precioso que é o momento da Santa Ceia. Que você possa estar participando neste momento da Santa Ceia. Pegue o pão, pegue este pão, lembrando que ele é o corpo de Cristo, que foi dado por você naquela cruz. Cristo se entregou, moeu, permitiu que o seu corpo fosse moído por conta dos nossos pecados. Portanto, coma dele lembrando que este é o corpo de Cristo. Tomem também o cálice, lembrando que este é o sangue de Cristo. Ele foi dado, esse sangue foi derramado por você naquela cruz para te remir de todos os pecados. Beba dele
se apropriando de todo o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz por você. Amém? Vamos orar? Vamos orar e agradecidos de todo o nosso coração por este momento. Porque pelo que o Senhor Jesus já fez por nós naquela cruz. Senhor Jesus, nós agradecidos, Deus, de todo o coração, rendemos-te graças, Senhor, ó Deus querido, pelo teu sacrifício naquela cruz. Senhor, ó Deus querido, nós trazemos à memória agora a tua presença. E a partir dessa santa ceia, Deus, que o Senhor renove a nossa fé, renove a esperança que existe, Deus, que deve existir em cada um de nós. Renove, Senhor, ó Deus, as nossas forças para continuar a seguir ao Senhor. Senhor, renove, Deus, a nossa vida diante do Senhor. A nossa vida cristã esteja diante de Ti. Todos os dias da nossa vida, Senhor. Que as nossas forças espirituais, Senhor, possam estar renovadas a partir deste momento, Senhor. Recebemos, Deus, diante do Senhor agora, Deus, este memorial, com graça e gratidão, para que o Senhor possa continuar habitando em nós até a tua segunda vinda, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor esteja conosco. Nós vamos orar e encerrar este culto, lembrando do que o Senhor já fez por nós naquela cruz. Também vamos receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, né? Para que o Senhor nos guarde em toda semana que nós vamos aí enfrentar, está pela frente, né? Que o Senhor nos abençoe ricamente. Senhor, meu Deus e Pai, Deus, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, Deus, por este memorial. Senhor, agradecidos de todo o nosso coração, celebramos a Ti, Deus, com alegria. Conceda-nos, Deus, vitórias nessa semana, Senhor, a fim de que o inimigo, Senhor, ó Deus querido, não venha roubar aquilo que o Senhor já nos deu. E que nós sejamos fortalecidos no Senhor para enfrentar, Senhor, todos os desafios que estão diante de nós. Senhor, que a bênção que é do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a bênção que é do Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, a bênção que é do Espírito, o Espírito Consolador, que nos guia e que nos livra de todo mal. Esteja sobre ti, meu irmão. Esteja sobre toda a tua casa, teu trabalho, tua família e todo lugar onde você pisar a planta dos teus pés e tocar a palma da tua mão. Em nome de Cristo Jesus, toda a igreja espalhada sobre a face da terra, diga amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Tenha uma boa semana. Deus te guarde, Deus te cuide. Amém?